Você provavelmente não sabe sobre o verdadeiro potencial do Midjourney e funções surpreendentes que podem revolucionar o nosso processo criativo de projetos, seja a partir de uma foto, uma proposta projetual para apresentar para o cliente ou um projeto final para colocar no nosso portfólio. Hoje eu vou te mostrar pelo menos 7 coisas que o Midjourney já está fazendo pela arquitetura e você não sabe. Então já vamos começar que aqui é sem enrolação. E a primeira coisa é a mais legal, a minha preferida, que é a fusão de projetos. Fusão de projetos ou mesclagem de projetos, que é uma técnica que eu desenvolvi para montar propostas projetuais. Funciona da seguinte maneira, preste muita atenção, tá? Tire todas as distrações do seu lado, do celular, porque isso aqui vai revolucionar completamente o seu processo criativo daqui para frente, certo? Essa é uma técnica que eu estou trazendo para arquitetura. Tá? Quando eu comecei a estudar inteligência artificial, eu vi bastante aulas em inglês, né? O conteúdo gringo tá mais forte em relação a isso. E vi até aula em coreano. E não encontrei nada semelhante a isso. Essa é uma técnica que eu estou trazendo, porque quando eu estudava, eu tive que estudar outras áreas, como criação de cenários para jogos, concept art, criação de personagens. E eu vi alguns desses artistas utilizando essa estratégia, tá? E aí eu apliquei ela para arquitetura e deu super certo. Ela é mais precisa do que a gente imagina. E não tem outro conteúdo na internet, tá, aqui no YouTube, falando sobre esse processo criativo de projetos. Então preste bem atenção, porque isso aqui vai causar um impacto absurdo, tá, na sua arquitetura e no seu escritório, e vai cortar pela metade a produção, né, o tempo gasto para a produção dos seus projetos, para as propostas para apresentar para o cliente. Então vamos lá, eu peguei algumas referências aqui, tá? Eu peguei na internet ou outras referências são clientes mesmo que me mandam. Então assim, aparecendo aí o artista, a pessoa que fez o projeto, é só me mandar mensagem que eu deixo as referências aqui nos comentários, tá? Na descrição do vídeo também. Então vamos supor, o seu cliente chega em você e fala assim, olha, eu queria para o meu projeto, né, um prédio comercial, prédio empresarial, né? Ou pode ser também um residencial. Mas vamos usar o exemplo aqui de um prédio. O seu cliente chega e fala assim: eu gosto muito desse estilo de ambientação aqui. Gostaria de aplicar algo semelhante no meu projeto. Né? Gostaria de ter essa ambientação. Eu gosto muito desse projeto aqui do Zaha Hadid, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o Centro Radar, certo? E aí ele pega uma referência, te manda e fala assim, olha, mas eu gosto desses detalhes em madeiras, essa volumetria aqui toda desigual, né? Com essas vegetações. A gente consegue aplicar essas características no meu projeto? É isso que eu gosto. E aí você vai ficar penando, gastando tempo para elaborar, para juntar essas características, sendo que a inteligência artificial já está fazendo isso. E olha só, então eu jogo essas 3 imagens para o Midjourney e falo assim, junta esses projetos, a gente vai fazer isso juntos, tá? E esses foram os resultados que o Midjourney me deu, tá? Eu tenho aqui as curvas do centro radar de Zaha Hadid, aquela volumetria da outra referência com as vegetações e a ambientação. Olha só, a ambientação que o seu cliente falou que gosta. Aqui você pode ver que ele usou um piso semelhante, tá? Essa ambientação aqui do lado. Os coqueiros ele jogou aqui, né? As palmeiras? Coqueiro ou palmeiras? Ele jogou aqui. Olha só as outras propostas. Então temos as curvas, temos a volumetria, temos a ambientação, tá? E aí me fala, seja bem sincero aí nos comentários. Ah, na verdade essa proposta aqui é essa, porém com uma pós-produção, né? Essa tá com uma qualidade bem melhor, olha só. O aplicativo que eu estou usando aqui é o PureRef. Eu uso esse aplicativo para organizar minhas referências na hora da modelagem ou na hora do renderizador, né, de renderizar alguma imagem. Aqui eu só fiz uma pós-produção usando a Freya AI, já gravei essa aula aqui na plataforma também. E aí, seja sincero, a gente não consegue apresentar essas propostas para o cliente? Tá, Marquinhos, eu não gostei de nenhuma dessas referências aqui. Não gostei de nenhuma. Tá, eu gastei no máximo 1 a 2 minutos para fazer isso. Foi só jogar na inteligência artificial, não dei prompt nenhum e ela me deu esses resultados.
você pode ir pedindo para ela gerar novas propostas até você chegar no resultado que você quer. E é muito rápido. Você cortou aqui pela metade, ó, o que você passaria um dia inteiro pensando ali no projeto, em 2 minutos você obteve esses resultados. Então, assim, a gente pode depois, lá na inteligência artificial, mudar as ordens, tá? E aqui, ó, a gente pode ver que ela pegou mais a volumetria desse projeto, né? Desse projeto aqui. Poucas curvas, né? E se a gente pegasse essa volumetria e aplicasse um pouco dessas características, entendeu? Então a gente trocando, né? Olha só. Talvez aqui os resultados seriam diferentes. E é isso que a gente vai fazer no Midjourney. E aí as possibilidades são vastas. Porque a gente pode muito bem pegar essa imagem, jogá-la de volta para o Midjourney e pedir outras características. Pedir para colocar uma outra cor, pedir para colocar uma outra ambientação, pegar essa imagem e fazer uma mesclagem com essa daqui. E aí a gente teria mais um outro resultado de projeto. Tá vendo quantos projetos você consegue para pôr no seu portfólio e quantas propostas você consegue montar para apresentar para o seu cliente? É muito rápido. Olha só, aqui eu peguei a Casa da Cascata de Frank Lloyd Wright, né, e o Centro Radar. Olha só os resultados. Olha isso. É incrível. Aqui ele puxou mais ambientação da Casa da Cascata, mas e se fosse ao contrário? Certo? A gente teria outros resultados. Outros resultados. Eu vou fechar aqui. Olha só, eu coloquei aqui na área de trabalho mesmo. E é muito fácil, tá? Muito fácil. Você vai digitar. Já vai deixando o seu like aí. Se inscreve no canal, porque aqui é conteúdo avançado. Isso aqui é mexer de forma avançada no Midjourney. Você vai dar aqui no Midjourney um /blend, tá? E aí vai aparecer aqui essas duas imagens, ok? Mas se você quiser colocar uma terceira imagem, é só clicar aqui e apertar, ok? A gente vai começar utilizando somente duas mesmo. E é muito fácil, ó. Clicou aqui para selecionar a imagem. Eu vou selecionar aqui uma renderização que um cliente me mandou como referência. E esse projeto que eu peguei, se não me engano, no Instagram do Charles Corona. Beleza. Vou dar um /blend. A gente vai fazer uma fusão desses dois projetos. Eu não vou dar prompt nenhum, tá? Olha só, a gente vai fazer de 3 formas. Agora eu vou inverter a posição das duas imagens. Agora eu vou escolher esse primeiro, depois esse. E agora a gente vai adicionar prompts, certo? Olha só. Agora a gente vai adicionar prompts. São as 3 formas aí que você pode fazer. Eu vou colocar assim, ó. Horizontal house. Arcade include wood and black walls. Vamos tentar pôr a black walls, né? Falar que é paredes pretas, mas eu acho difícil ele colocar porque o Midjourney respeita muito a imagem. E aqui a gente tem branco e madeira, né? Vamos colocar aqui que eu quero um golden hour, uma floresta de autumn. Eu não lembro se autumn se escreve assim. E vou colocar aqui, ó, hyperrealistic, omni shadows. E vou dar a característica de um renderizador que eu gosto muito, Render. Certo. Nossos primeiros resultados. Olha só. Muito bom. Ficou bem legal. Gostei dessa primeira aqui. O segundo resultado. E aqui as possibilidades são vastas, tá? A gente também pode criar, igual na nossa referência, ó. A gente também pode criar uma vista de perspectiva. Aqui, ele respeitou a imagem da Casa Branca, né? Então ela ficou de frente. Ela ficou de frente, ó. Respeitou a imagem da Casa Branca. Olha só, aqui também. A gente poderia colocar lá a nossa perspectiva.
né? Olha, eu quero uma imagem de perspectiva. Isso é muito fácil. Aqui o nosso terceiro resultado, ele realmente não aplicou o preto, mas aí é batata. Vamos supor que eu gostei bastante dessa primeira proposta, né? Então eu vou dar um upscale, ou eu posso pedir para ele criar variações dessa primeira proposta, né? Se eu clicar aqui em Variation, e aí eu posso adicionar prompts. Vou fazer dessa forma, aplicando o prompt aqui na variação, mas como o Midjourney respeita muitas imagens usadas como referência, creio que ele não vai alterar tanto. Aqui, ó, quando a gente dá o upscale, né, eu tinha clicado aqui, ele dá essa opção, né, de fazer algumas coisas aqui. A gente pode aumentar ainda mais a imagem, clicando em upscale 2 ou 4, ou a gente pode dar uma variation, que seria alterar alguma coisa aqui diretamente no Midjourney. Eu particularmente não gosto, prefiro fazer no Photoshop. Olha só. Então aqui a gente pode adicionar alguma coisa. Aí você coloca vegetação, espelho da água, qualquer coisa. Tá? Zoom out. E ele vai dar um zoom na imagem. Mas eu prefiro, tá? Presta atenção nesse macete. Eu prefiro salvar a imagem. Olha só, salvo ela aqui na área de trabalhos. Eu não costumo mudar o nome. Ah, olha aqui. A gente adicionou os prompts na variação, lembra? E aí ele deu uma ambientação como a gente pediu. Olha as informações de sombra que a gente conseguiu aqui. Mas ele alterou muito o nosso projeto. Então aí já foge um pouco da proposta. Aqui, ó, a gente clicou em zoom out, né? Então ele afastou um pouco. Ele afastou. Se a gente clicasse em zoom out 2x, ele ia afastar ainda mais, tá? E aqui a gente pode customizar o nosso zoom. Olha só como ele afastou do projeto. Certo? Também prefiro fazer isso no Photoshop. Tá? Acho o Photoshop mais preciso. E continuando da onde a gente parou. Eu salvei essa imagem aqui. Então a gente pode subir ela. E aí, agora sim, ó, dá um Enter. Agora sim a gente vai pedir para ele colocar características nessa imagem. É só a gente vir com o botão direito, copiar o link, barra Imagine, cola o link, dá um vírgula, e aí beleza. Horizontal House. Beleza, fiz o prompt aqui, né? Uma casa horizontal. A composição da fachada inclui, vou tirar a vírgula, paredes pretas e concreto. Eu quero grandes vidros, janelas de vidros, floresta de background vai ser outono, tá? Eu tinha escrito outono errado no outro exemplo, acho que é por isso que ele nem conseguiu a leitura. Golden Hour, e eu vou colocar algumas características de realismo na imagem. Corona Render e Volumetric Light. Ok? Inclusive, dá aqui uma resolução maior para a imagem. Certo, agora eu dou um Enter. Uma coisa que eu me esqueci de explicar para você é que quando a gente dá um barra Blend, tá? E escolhe aqui as nossas referências, olha só, a gente escolhe aqui a dimensão da imagem, tá? Não é no prompt. Ó, eu coloquei aqui direto no prompt, mas quando a gente vai fazer um barra blend, anota isso, você clica aqui na frente da imagem e vai em dimensões, certo? Aqui você escolhe Portrait, Scale ou Landscape. Lembrando que dependendo do tamanho da imagem, né, a resolução que você escolher, isso vai influenciar no projeto. Aqui, por ser Landscape, vai fazer um projeto mais esticadão. Vou dar um Enter aqui. E olha só, a gente pegou essa imagem e deu características de realismo nela, como Corona Render, Volumetric Light, Golden Hour, que eu escrevi errado de novo, mas acho que ele entendeu. Não, ele não entendeu. E Horizontal House Composite Facades, né? Olha só como mudou. Grandes janelas de vidro, ele adicionou a cor preta, manteve a cor branca da imagem, manteve a madeira da imagem, então ele faz uma composição completa. E aí a gente tem um projeto completamente novo.
tá? Você pode salvar essa imagem, fazer uma pós-produção no Photoshop, na Crea AI, e aí você tem uma bela proposta para montar para o seu cliente. O tempo que você ia perder procurando por referências na internet, ali batendo cabeça para elaborar uma proposta. Quantos minutos a gente gastou aqui? Certo? Minutos. Imagina você gastando horas do seu dia, se você quiser. Você vai fazer projetos incríveis, tá? Aqui você tem uma gama de projetos para apresentar para o seu cliente. Uma gama. Olha aqui. Aqui fez um projeto onde ele manteve mais as características da casinha branca, né? Mas ficou legal também. Eu prefiro essa daqui, esse estilo. E aqui a gente adicionou mais vegetação, né? Uma ambientação muito mais bonita. Isso é mexer no Midjourney de forma avançada. E olha só o que eu vou fazer agora. 4 imagens. Uma imagem de ambientação, 3 casas. Vamos pedir para ele fazer uma fusão. E qual que é o insight aqui que eu dou para você? Né? Qual que é a ideia principal? Você está no começo da sua carreira ou quer ter mais conteúdos para postar diariamente nas redes sociais e você já tem alguns projetos, você pode fazer a mesclagem desses seus projetos. Você não vai perder a sua característica como arquiteto, né? Aqui eu estou simulando um arquiteto que gosta muito desses traços horizontais, que utiliza a janela, a cor preta, a madeira. Se ele tiver um projeto como esse e outro projeto como esse aqui, faz uma fusão e ele tem um projeto novo para colocar diariamente nas redes sociais para alimentar o portfólio. Olha, essas são imagens que ele pode colocar no portfólio. E se você consegue ter resultados semelhantes no renderizador que você utiliza, sendo Corona, sendo Lumion, essa é uma estratégia muito boa, ok? Porque você não vai sair do que você já entrega. Olha só, obtivemos aqui essas propostas. Ele manteve, né, todas as características que a gente deu como referência, mas eu não recomendo você utilizar muitas imagens. No máximo 2 ou 3, para ele não se perder. Referências precisas para criação de projetos. Você passa horas e horas pesquisando por referências na internet, no Instagram, no Pinterest, no Google, olha até as imagens dos concorrentes, mas você não precisa mais perder tempo com isso, porque se você dominar os 9 elementos do prompt, que eu deixei a aula, tá aqui no card acima ou na descrição, você consegue criar projetos precisos, tá? Então, criação de referências projetuais, tanto para apresentar para o cliente, ou para quando a gente for para o nosso modelador, né, SketchUp ou 3D Max, e depois renderizar. Variações projetuais para portfólio ou alimentar as redes sociais. Isso funciona da seguinte forma. Imagina que você tem um projeto, tá? Você renderizou um projeto no Lumion, no Corona. Você pode jogar esse projeto no Midjourney e adicionar características novas, adicionar uma ambientação nova, uma iluminação nova, criar variações desse projeto completamente diferentes. E detalhe, não precisa ser uma imagem renderizada, pode ser um croquis ou uma imagem tirada do SketchUp. E aí você cria variações e assim consegue nutrir o seu portfólio mais rápido, né? Que portfólio é uma coisa que demora muito da gente montar, um portfólio de qualidade, ainda mais se você está começando agora na profissão. E você tem ali coisas para colocar na rede social todos os dias. Então, criar variações desses projetos se torna uma coisa imprescindível para quem trabalha com renderização. Texturas e variações de texturas. Sim, isso provavelmente você não imaginava, né? Você consegue criar variações de texturas, tá? Jogando uma textura específica lá dentro, ou com os prompts criar uma textura do zero. Depois é só utilizar a Materialize, que eu já falei aqui em outra aula, vou deixar na descrição, para você fazer todos os mapas, né? Outra inteligência artificial para fazer os mapas dessas texturas. Então você tem textura de qualidade ou elementos gráficos para montagem aí do seu mood board. Bom, aqui eu só dei o prompt, né? Que eu queria uma textura de um chão com sujeira, grama, musgo, né? Ficou dessa forma aqui. E aí a gente pode utilizar, ó, essa textura, né? Jogar uma outra textura aqui no Midjourney, dar um prompt nela. Ó, aqui foi uma mesclagem onde eu juntei essa textura com uma textura de asfalto. Consegui fazer essa daqui. Aqui eu criei uma textura de concreto, né, com algumas sujeiras, ó. Ficou desse jeito, tá? Olha só, mais uma variação daquela primeira textura. E aí a gente faz uma fusão, né, um barra blend. E olha só que legal essa textura aqui. Diferente, a gente não encontra isso
né, na internet, a gente não encontra essas texturas. E os elementos gráficos, né, então assim, você consegue a partir do seu prompt fazer qualquer textura e criar as variações. E os elementos gráficos, né, para você criar qualquer tipo de arte, a gente pode criar elementos aqui como árvores, tá? Olha só, qualquer estilo de árvore. Para montagem do seu mood board, a gente também consegue criar, olha só, sofás, qualquer estilo de móveis, tá? Aí você pode estar copiando, né, esse modelo de prompt aqui, ok? Hoje eu consigo montar propostas projetuais, não importa o tema. Isso me dá a possibilidade de terminar projetos em tempo recorde, tá? E ajudar outros arquitetos. Uma vez que eu consigo fazer projetos de urbanismo, olha só, essas propostas criadas aqui dentro do Midjourney. Tá tudo com prompts que está dentro da biblioteca. Não importa o estilo da arquitetura, olha só. Eu só tenho um projeto como esse aqui, né? Isso aqui foi a partir de uma renderização feita no SketchUp, ok? Eu consigo, olha só, criar variações, tá? Renderizei um projeto do SketchUp aqui no Midjourney. Meu projeto era assim. E as variações vão sendo criadas conforme os prompts que eu dou. É muito conteúdo que eu posso estar usando como referência, né? Ou para as redes sociais. Olha só, mais projetos, fotografias, vistas isométricas, muita coisa mesmo, muita coisa possível aqui dentro do Midjourney. Então não importa como é o projeto, ó, a gente consegue montar, tá? De qualquer estilo mesmo. Ah, essas são uma das minhas imagens preferidas também. A partir de um projeto eu consegui criar variações e ficou muito, mas muito impressionante. Olha isso. Sem pós-produção, hein? Aqui alguns exemplos de interiores, tá? Loja de carros. Tudo isso criado a partir de comandos precisos utilizando os 9 elementos, tá? Que se você não aprender os 9 elementos, você não consegue ter precisão nos seus projetos. Esse é o estilo de arquitetura que eu mais gosto. Olha só, é muito legal. Gosto muito desse estilo horizontal de casas. Então eu não perco, né, a minha personalidade nos projetos. Olha só, as fotografias. É muita coisa mesmo, possibilidade aqui dentro do Midjourney é infinita. Mas não tem necessidade de eu mostrar tudo, porque tá tudo dentro da biblioteca de prompts, tá? Cada característica usada. As últimas 3 funcionam da mesma forma: estudo de volumetria, estudo de reforma e estudos de terreno. Exatamente. Você pode jogar foto do seu terreno, ou a foto da reforma que você vai fazer, ou a foto da forma da volumetria que você elaborou para o projeto e pedir para o Midjourney colocar características, pedir para o Midjourney montar um projeto em cima daquela foto. Isso é muito bom para montar propostas de reforma. Corta um trabalho imenso, a gente economiza muito tempo e aí você pode apresentar para o seu cliente qualquer alteração que tiver. Depois você vai no Photoshop, que eu já falei aqui também, onde eu montei uma reforma inteira com o Photoshop. Eu vou deixar a aula aqui para você assistir. Se você estiver vendo na Arcflix IA, já vai estar aqui embaixo. Então isso evita muito retrabalho, a gente consegue ter uma comunicação mais assertiva com o nosso cliente. Os croquis funcionam da seguinte maneira. Eu jogo o croquis aqui no Midjourney e dou o prompt segundo as características desse croquis. Olha só, aqui eu falei que é um museu de frente à água, tá? Dei características ali da ambientação, do estilo da arquitetura retrofuturista. Aqui eu utilizei um escritório, né, Home Architecture, e dei as características da fachada, tá? Olha só, primeiro ele transforma aquele nosso croquis em um croquis mais detalhado com cores. Olha só, isso aqui eu fiz junto com os alunos dentro do treinamento, tá? E depois a gente salva essa imagem, joga no Midjourney. Olha só, é exatamente o que eu fiz, ó. Depois eu só copio o link dela e dou um prompt em cima. E ele vai transformar o croquis em uma imagem
realista. E aqui a gente tem propostas para apresentar para o nosso cliente. Eu fiz isso com vários croquis, tá? Todos esses croquis aqui em cima, todos esses croquis transformei em projetos realistas. Inclusive, esse daqui é um dos meus preferidos, que eu consegui muito, mas muita precisão nele. Olha só. Propostas aí para um parque. Os estudos de terreno funcionam da mesma forma, tá? Eu posso jogar o terreno no Midjourney, em cima dessa imagem, dar alguns prompts, né, para ele montar a proposta, ou fazer um /blend com outro projeto, tá? A fim de obter, ó, resultados novos, propostas novas. E, como eu disse, em cima dessas propostas, eu posso criar outras variações, dar outros prompts, ou fazer uma mesclagem entre elas. Tá? Olha só a variedade de projetos que eu consegui fazer só com a imagem desse terreno. Olha isso. Olha as propostas dessa fachada. Será que não dá para retirar nenhuma ideia daqui? É muito melhor. Essa aqui é muito boa. É muito melhor do que ficar pesquisando por referências na internet. Certo? Muito melhor mesmo. Aqui, né, eu fiz com o meu prompt. Talvez você consiga resultados diferentes com prompts diferentes. Aqui nessa proposta do terreno, era para criar alguns caminhos, né? Somente isso. E aí, eu obtive aqui algumas propostas, tá? E em cima dessas propostas, a gente vai fazendo estudos de viabilidade e ver o que consegue fazer. Olha só, se fosse para colocar mais ambientação, né, mais humanização no projeto, também tem essa opção. As opções são infinitas. E aí, você imaginava que o Midjourney faz todas essas coisas? Né? Segue, se inscreve aqui no canal, pois eu vou trazer aulas sobre cada um desses tópicos, certo? Dependendo da data que você está vendo esse vídeo, eu já trouxe essa aula. Então se inscreva se você está vendo aqui no YouTube, tá? Aqui na Artflix IA vai ter um botão para se inscrever também. E aproveite para entrar nos grupos da comunidade. Essa é a nova era da arquitetura e da renderização 3D e a gente tem que tirar vantagem dessas ferramentas do futuro que vão facilitar muito o nosso trabalho. Eu fico por aqui.